O nosso Jornal da UFO de hoje, então, vai falar sobre vivências da paternidade. E nós temos duas convidadas especiais. Aqui ao meu lado está a Débora Bossa, que é psicóloga formada pela Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Obrigada. E também a Dulcimeire de Menezes, que é advogada e presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Uberlândia. Boa noite. Então, esse é um tema complexo, né? Porque essa questão da paternidade está relacionada também com o que é construído socialmente. Na sua vivência, enquanto psicóloga, na clínica também, o que você percebe sobre como tem sido esse relacionamento entre pais e filhos? Primeiro, acho que a gente precisa entender essa função paterna, né, que ela não se configura nesse modo que a gente encontra hoje, né, nesse contemporâneo. Ele passa por um processo histórico. Primeiro, a gente tem uma família tradicional, que é essa família que se pauta pela hereditariedade, pela autoridade paterna, pela essa composição patriarcal, né, que o pai é provedor do lar e essa herança é passada de homem para homem, né, a mulher tem pouco espaço nesse campo familiar. Depois, uma família moderna, que se configura pelo laço afetivo, laço de intimidade. O casal escolhe se relacionar pelo amor, né? Tem essa composição de uma configuração familiar pautada no amor romântico. A mulher ainda não tem uma participação nesse ambiente social voltado ao lar, e o homem é colocado como um provedor do lar, né? Então, e hoje a gente tem uma família contemporânea que o pai, ele começa a participar mais dessa relação doméstica, dessa relação familiar, com a própria inserção da mulher no mercado de trabalho. Essa atividade doméstica da composição familiar, ela precisa ser compartilhada, né, com o pai e com a mãe. Então, o homem atualmente, né, pelo que a gente vê na contemporaneidade, nessa configuração familiar, ele tem participado mais das atividades domésticas e na educação dos filhos, né? Então, a educação dos filhos, a preocupação com o desenvolvimento emocional da criança tem sido mais compartilhado, e o pai tem participado mais das atividades familiares e domésticas. Ótimo, muito interessante como que ao longo dos anos muda essa configuração familiar e também o papel do pai. E a legislação, ela também ao longo do tempo acompanhou essas mudanças? Como que fica o papel de pai de acordo com a lei? Sim, mudou, né? Teve muita coisa que os pais conseguiram, né? Um dos benefícios foi aumentar, prorrogar o período de licença paternidade, conseguir a licença, a gente fala licença maternidade, né? Quando na ausência da mãe. Então, foi grandes conquistas que os pais tiveram nesses últimos anos. Falando então sobre paternidade, nós temos alguns dados interessantes. É o seguinte: segundo o relatório sobre a situação da paternidade no Brasil, divulgado em 2016 pela organização Promundo, estima-se que 80% dos homens em todo o planeta serão pais em algum momento da vida. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2015, mais de 5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai registrado de nascimento. Doutora, como que fica também essa questão do registro? Porque sabemos que é importante. Isso muda de fato a vida do filho e esse relacionamento também? Sim, ele vai saber da origem dele, né? Vai ter até mesmo uma convivência com o pai e vai descobrir toda a descendência dele. Quem é o pai, os avós, os tios, né? É importante essa convivência familiar. Nós temos, por exemplo, em Uberlândia, um trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Mutirão Direito a Ter Pai. Sim. É importante iniciativas como essa, que ajudam a aproximar pais e filhos e também estreitar os laços familiares? Sim, porque às vezes assim, o pai às vezes deixa de participar, porque às vezes ele, como não está, às vezes a criança está registrada no nome, às vezes ele não participa como deve ser a participação dele na vida do filho. E com isso ele começa a participar, e é uma integração muito boa e beneficia o desenvolvimento psíquico da criança, né? Ótimo. E no caso, esse relacionamento, né, pai e filho, até que ponto que um pai pode influenciar nas escolhas do filho? É complexa essa questão, né? Isso.
O que acontece? O pai, ele é uma peça importante no processo de identificação, né, da criança com os seus futuros relacionamentos, no menino, qual homem ele vai ser, né, como ele vai se espelhar, quais são as escolhas que ele vai ter na sua vida, e na menina também um processo de identificação em relação a parceiros amorosos, em relação ao cuidado, em relação ao próprio filho que ela vai ter, né? Então, o pai, ele é importante no desenvolvimento emocional da criança e nesse sentido está interessado nessas identificações, né? Um pai ausente, um pai que não registra, um pai que abandona, ele vai proporcionar marcas emocionais, marcas afetivas nessa criança, né? De certa forma, interrompendo ou prejudicando esses processos de identificação, deixando marcas, frustrações, sensações de abandono, que são significativas. Vale, então, ficar atento quanto a isso, né? Doutora Dulce, explica pra gente essa questão da lei de 5 dias, ampliou o prazo para 20 no caso dos servidores públicos da licença paternidade. Ela é uma conquista de fato? O que deveria talvez mudar para que realmente possa beneficiar ainda mais os pais num momento tão especial? Então, ele colocou ali que 5 dias é muito pouco, e realmente, porque se você pegar, por exemplo, uma criança que nasce assim mais para o final de semana, tipo uma quinta-feira, como é contado o dia corrido, né? Então o pai vai ter o sábado e o domingo, e às vezes, o cartório não abre nesse dia, então às vezes dificulta ali o registro, tomar alguma providência em termos de documentação. E com o alongamento aí, mas não é para todas as empresas, né, são apenas para aquelas que estão dentro do projeto de Empresa Cidadã e para funcionários públicos. Aí são concedidos 20 dias, já alonga bastante, né, e já dá para ele dar aquele suporte para a mãe, igual foi colocado na reportagem, que é muito importante essa presença nos primeiros dias de vida das crianças, a presença do pai para estar auxiliando ali. E no caso, então, só para reforçar, todo pai tem direito a essa licença? Como que ele pode chegar até a empresa e solicitar? Sim, ele tem que estar empregado, né, para poder ter o direito, não é descontado os dias, a prova se faz com o documento que a criança nasceu, ou seja, a certidão de nascimento. Agora, nós vimos na reportagem, a entrevistada comentou que o esposo ajudou bastante, ele está de parabéns, é claro, né? Mas esse termo ajudar, seria isso mesmo? Como é que você interpreta essa ideia do pai ajudar na formação dos filhos? Seria esse o termo ideal? Quando eu escutei esse termo ajudar, é como se a responsabilidade fosse da mãe, né, e o pai estivesse só contribuindo. Mas na verdade não, ele precisa de dividir, ele precisa de compartilhar. A gente tem essa noção de ajudar, né, é como se essa condição de ser mãe fosse inerente ou natural a toda mulher. Mas não, né? A maternidade, assim como a paternidade, ela é construída. Ela é construída pelos aspectos sociais e pelos aspectos psicológicos, né? Quando um pai se torna pai, uma mãe se torna mãe, ela de certa forma revive, né? Ou reatualiza os seus aspectos da sua própria infância, né? Então é um momento de construção. E nesse momento de construção, ele não é natural à nossa condição biológica. Embora a mulher ela tenha passado por muito tempo histórico, né, colocada nessa condição de ser a responsável afetiva ou na esfera doméstica, acaba que a gente tem essa naturalização da mulher como mãe. Mas não, né? O pai ele precisa estar presente, ele precisa estar nessa relação, compartilhando desse momento de formação familiar e formação também no desenvolvimento infantil dessa criança, que ele também é uma peça fundamental para esse desenvolvimento infantil. Falando então em desenvolvimento infantil, há pesquisas que apontam que em média até os 3 anos de idade é quando a identidade, o caráter e até mesmo a personalidade da criança vai ser formada. Então é importante que desde cedo o pai esteja presente e atento aos seus filhos. Claro, desde o nascimento, ou antes mesmo da concepção, esse casal ele precisa estar conciliado nessa formação familiar, se é do desejo dos dois, né?
quando a criança nasce, ela primeiro tem ali uma relação dual mãe-criança, né? É como se esse pai não existisse para essa criança. Na verdade, ele existe mediado pela palavra da mãe. Então, é a mãe que aos poucos vai apresentando ou personificando essa imagem, esse terceiro da relação. E é nesse momento que há, sim, uma separação necessária, mãe-criança, que vai contribuir para o desenvolvimento psicoemocional, psicossexual dessa criança. E então esse pai, ele tem uma função tanto de formação de caráter, de personalidade, ou então de constituição psíquica, os termos assim que forem mais claros, e também de normalização, no sentido de apresentação da cultura, apresentação das normas sociais, educação. Então a presença do pai, ela é fundamental. É claro que se uma família, o pai é ausente, o pai não participa, o pai abandonou a mãe, como são muitos os casos, né, na realidade brasileira, essa criança, ela não vai deixar de se identificar, ela não vai deixar de se constituir. Ela vai buscar referências, né, referências na sua família, ou professores, figuras de autoridade, para buscar esses meios de identificação e se constituir, proporcionando tanto essa individualização, tanto essa singularidade, como essa socialização. Certo. E doutora Dulce, no caso da criança, né, que o pai e a mãe não estão mais juntos enquanto um casal, como que ficam os direitos da criança, do filho, e também quando ele se torna jovem, adulto? Então, o pai tem a responsabilidade, né? Hoje, assim, a gente vê que vários pais querem a guarda dos filhos em caso de separações. Então, até então, um tempo atrás, não era assim, dessa forma. Geralmente ficava com a mãe e tal, mas hoje não. Hoje os pais buscam e, entre aspas, né, brigam para obter a guarda do filho. Em questão, assim, de alimentos, no caso de separação, o pai fica com a obrigação, porque ele não é o guardião, de contribuir com a mantença da criança, né? Tenta buscar preservar a condição que a criança tinha anteriormente, enquanto estava ali naquela família completa, pai, mãe e filhos, né? Então, o pai tem a obrigação desse sustento até a criança completar a idade de 18 anos. Completou, se ele não entrou para uma faculdade, não está fazendo nenhum curso, nada, não está estudando, aquilo ali o pai pode requerer que cesse essa obrigação. Se ele, o jovem, né, tiver uma faculdade, ele tem que estar contribuindo até o término, a conclusão desse curso. E se caso não for dessa forma, o filho tem onde pedir ajuda, o que deve ser feito? No caso, se está fixado judicialmente a pensão alimentícia, ele pode requerer execução e, no caso de não pagamento, pode vir a sofrer até mesmo a prisão. Então, é um assunto muito sério, que tanto o pai quanto o filho deve ter atenção. Sim, né, o pai tem ali a obrigação e o filho, né, ele é o beneficiário dessa obrigação. Então, o pai tem que estar contribuindo sim para a mantença da criança, porque é uma responsabilidade dele, né, enquanto o pai está contribuindo. Então, o filho também tem que buscar que o pai faça isso. Certo. E também ao longo da semana nós tivemos vários depoimentos, um deles inclusive foi uma entrevistada que parabenizou as pães, que hoje são as mães que também têm esse papel de Sim. pais, né? Explica pra gente um pouco sobre essa questão das pães, é um termo atual, o que você percebe também na sua vivência clínica? É um termo coloquial, né, que não se diz de um conceito, mas diz de uma condição, né, de uma condição que a nossa sociedade coloca de que a responsabilidade da criança está mais voltada à mulher, né, nessa igualdade mãe-mulher, né, o mulher, uma condição natural para ser mãe, né, como eu frisei, isso não é uma condição natural, mas um processo construído. Essa mulher, ela acaba recebendo uma dupla função, né? Essa função da maternidade e essa função da paternidade. É claro que ela fica sobrecarregada, né, em seus aspectos de responsabilidade, de cuidado, de afeto. E um desdobramento, né? Um desdobramento de si para ocupar essas duas funções.
que do ponto de vista psicológico, essa função, essa dupla função materna e paterna de uma só figura, a figura da mãe, ela pode, de certa forma, contribuir, né, ou suprir essa ausência do pai, né? A criança ela vai sentir a falta do pai, vai sentir sentimentos de frustração, abandono, mas isso não vai impedir com que ela se desenvolva a partir de uma figura, porque como eu comentei, ela vai buscando outros elementos de identificação, outras pessoas, outras figuras de autoridade ou de representação na sua vida, para buscar esse caminho, né, de constituição. Muito interessante.